O grito rasgou a quietude da fazenda como um raio, antes mesmo que os primeiros raios de sol tocassem o chão. Era um som de fúria e desespero, vindo dos aposentos do duque, um som que congelou o sangue de todos os que o ouviram, do capataz ao mais humilde dos escravos. No centro da sala, banhada por uma luz pálida que mal vencia a escuridão da madrugada, estava ela, Isabel, a filha única do temido duque, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de pavor. Ao seu lado, com a respiração suspensa e um fio de sangue escorrendo do lábio inferior, estava Anália, a escrava de olhos verdes. Mas o que ela tinha feito para merecer tamanha ira? Anália não havia roubado, não havia fugido, não havia sequer desafiado uma ordem. Seu crime era tão antigo quanto o próprio desejo, tão proibido quanto a própria liberdade. Ela ousou amar e ser amada. O duque, um homem de ferro e terra, de poder e crueldade, havia flagrado sua filha, sua herdeira, nos braços de uma escrava. Não um abraço de carinho, mas um beijo furtivo, um toque que revelava um segredo profundo e perigoso. Naquele instante, o mundo de Isabel e Anália desmoronou. O ar na sala parecia denso, carregado de ameaça. Os olhos do duque, antes frios e calculistas, ardiam com uma intensidade aterradora. Ele brandia o chicote com a fúria de um deus irado, mas não era apenas a dor física que ele queria infligir. Era a aniquilação, a destruição de algo que ele não compreendia e que, por isso, temia. Mas eu prometo a você, que me ouve agora, que essa história não termina com a derrota. Há uma justiça que tarda, mas não falha. E a dignidade, essa sim, jamais pode ser roubada. Você, que me escuta, talvez de sua casa, antes de dormir, em um silêncio que convida à reflexão, eu gostaria de saber de onde você está me acompanhando. Deixe um comentário, me diga a sua cidade, porque histórias como a de Isabel e Anália, embora ambientadas em um tempo e lugar específicos, ecoam em cada canto do mundo. Elas nos lembram que a luta por justiça, por respeito e por dignidade é universal. Não importa se em um vilarejo, distante ou numa metrópole agitada, os corações que pulsam por liberdade e amor são os mesmos. Esta história poderia ter acontecido em qualquer fazenda isolada, em qualquer país onde a injustiça se enraizou. É a história de pessoas que, confrontadas com o abismo, escolhem resistir. Se você se emociona com relatos de coragem e com a certeza de que o mal, cedo ou tarde, encontra seu destino, então inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim, você nos ajuda a manter viva a memória de quem lutou e venceu, de um jeito ou de outro. Para entender como Isabel e Anália chegaram até aquele momento devastador, precisamos voltar no tempo. Estamos na década de 1880, um período de grandes transformações, mas também de resistências ferrenhas a elas. O Brasil, um país vasto e desigual, vivia seus últimos anos de escravidão. A Lei Áurea estava há poucos anos de ser assinada, mas para muitos, a liberdade ainda era um sonho distante, uma promessa que parecia nunca se concretizar. O poder estava concentrado nas mãos de poucos. Os grandes proprietários de terras, os senhores de engenho, os duques e barões que regiam suas propriedades como pequenos reinos, onde suas palavras eram lei. Para a gente pobre, para as mulheres, para os trabalhadores rurais e, acima de tudo, para os escravizados, a vida era uma sucessão de privações. Não havia direitos, apenas deveres. Não havia voz, apenas obediência. Estima-se que, àquela altura, cerca de 1 milhão de pessoas ainda viviam sob o jugo da escravidão no país. Um número chocante que revela a dimensão da crueldade e da desumanidade daquele sistema. Mulheres, especialmente, eram duplamente subjugadas, vistas como propriedade, sem autonomia sobre seus corpos ou seus destinos. A história que você vai ouvir se desenrola na fazenda Olho d'Água, um latifúndio imenso encravado no interior de Minas Gerais. O nome, que evoca frescor e vida, era uma ironia cruel. Suas terras férteis produziam café em abundância, mas a vida ali era árida para quem não era da família do duque. Um casarão imponente, de paredes brancas e telhado de telhas coloniais, dominava a paisagem, rodeado por senzalas precárias e barracos de trabalhadores. O cheiro de café torrado misturava-se ao suor e à poeira, criando uma atmosfera pesada, quase palpável. O duque Fernando de Albuquerque, o senhor de Olho d'Água, era um homem temido e respeitado em igual medida. Na cidade, era visto como um benfeitor, um homem de família, um católico, fervoroso que doava para a igreja e promovia festas, mas dentro dos muros de sua fazenda, a máscara caía. Ali, ele era um tirano, um homem de temperamento explosivo e de uma crueldade fria e calculista. Seus olhos pequenos e penetrantes pareciam enxergar a alma de cada um, buscando qualquer vestígio de desobediência.
Ele tinha cerca de 60 anos, mas a força de um homem muito mais jovem, impulsionada por uma vontade férrea de controle. Ao seu lado, embora em posição inferior, estava o capataz Horácio, um homem corpulento e de poucas palavras, cujos olhos miúpes não perdiam um movimento sequer. Horácio era uma extensão da crueldade do duque, o braço que executava as punições, o ouvido que reportava as fofocas. Sob o domínio do duque e Horácio, viviam e trabalhavam aproximadamente 200 pessoas, entre escravos e agregados. Todos, submetidos a um sistema de vigilância constante e de punições severas. Um dia típico na fazenda Olho d'Água começava antes do sol nascer. O som dos galos mal havia cessado quando o sino da fazenda tocava, anunciando o início de mais uma jornada exaustiva. As mulheres, como Anália, eram as primeiras a se levantar, preparando parcos alimentos para todos ou seguindo para o trabalho na casa grande, limpando, cozinhando, costurando. O cheiro de café fresco e de fubá cozido era a única coisa que lembrava um lar, uma breve trégua antes do dia pesado. O trabalho nos cafezais era extenuante, sob o sol a pino, com a ameaça constante do chicote de Horácio. Não havia descanso, não havia trégua. Qualquer sinal de fadiga era interpretado como preguiça, qualquer murmúrio como rebeldia. As humilhações eram diárias, palavras, ríspidas, empurrões, a ameaça constante de punições físicas. O sistema de controle era implacável. Fofocas eram incentivadas, criando desconfiança entre os próprios trabalhadores. Pequenos furtos eram punidos com surras públicas, para servir de exemplo. O isolamento era uma arma poderosa. Quem ousasse questionar era afastado, impedido de conversar, de encontrar apoio. Mas naquele ano, algo começou a sair do controle. Um sentimento novo, uma faísca de esperança, ou talvez de desespero, começou a se acender nos corações mais oprimidos. E no meio dessa faísca estava Anália, a escrava de olhos verdes, e Isabel, a filha do duque, cujos destinos estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia prever. Anália era uma jovem de 20 anos, vinda de uma família de escravos do nordeste do país. Sua origem era marcada pela dor e pela perda. Ela não se lembrava da mãe, morta de febre quando Anália ainda era um bebê, e seu pai, um homem forte e resiliente, havia sido vendido para outra fazenda quando ela tinha apenas 10 anos. A última imagem que ela guardava dele era o som de seus passos se afastando na poeira, e o olhar triste que ele lhe lançou por cima do ombro, uma promessa silenciosa de que, de alguma forma, ele a levaria consigo. Ela chegou à fazenda Olho d'Água aos 12 anos, comprada pelo duque em um leilão de escravos. Sua beleza, ainda infantil, já chamava a atenção, mas eram seus olhos, de um verde incomum, que a distinguiam. Eles eram como duas esmeraldas que pareciam abrigar uma alma antiga e uma força silenciosa. A vida antes do trauma era feita de pequenos momentos de alegria roubados. A brincadeira com outras crianças no terreiro, a canção de ninar que a tia lhe cantava, o cheiro de bolo de milho que só aparecia em dias de festa, sonhos simples, como ter um pedaço de terra para si, ou poder escolher o próprio destino. Aos 12 anos, tudo mudou. A venda, a separação da tia, a longa viagem em um navio superlotado, o medo constante. As perdas foram se acumulando uma por uma, como golpes secos no coração. A esperança de rever o pai, a imagem da tia, a inocência da infância. O último som claro da vida anterior era o choro da tia, enquanto se abraçavam pela última vez. A jornada até Olho d'Água foi árdua, cheia de fome e sede, mas Anália aprendeu a se endurecer. Algo morreu dentro dela, sim, mas algo também nasceu. Uma resistência silenciosa, uma chama que se recusava a apagar. Ela não chorava mais, não reclamava. Apenas observava, absorvia e guardava tudo dentro de si. Nos primeiros anos na fazenda, Anália foi tratada como qualquer outra escrava. Seu trabalho era pesado e variado. No campo, na cozinha, lavando roupas no riacho. As consequências físicas logo se manifestaram. Mãos calejadas, ombros doloridos, uma fadiga que parecia nunca ir embora. Ela aprendeu a sobreviver com as mulheres mais velhas da senzala, que lhe ensinaram os segredos das ervas, como esconder a dor, como manter a cabeça erguida. Pequenas resistências se manifestavam em gestos discretos. Um olhar desafiador que durava um milésimo de segundo. Um murmúrio de canção proibida, entoado baixinho enquanto trabalhava. Um pedaço de comida escondido para alguém mais fraco. O que a mantinha viva era a lembrança dos olhos de seu pai. A promessa silenciosa de que a vida não poderia ser apenas isso. Havia também uma fé, inabalável em algo maior, algo que estava acima da crueldade dos homens. Essa fé era seu escudo, sua fortaleza. Foi quando a atenção do Duque Fernando se fixou nela de um jeito diferente. Não apenas como uma força de trabalho, mas como algo que ele queria possuir, controlar,
talvez até quebrar. A beleza de Anália, que antes era apenas uma característica, agora se tornava um fardo, uma perigosa atração em um mundo onde ela não tinha o direito de ser desejada. E foi nessa teia de olhares e silêncios que Isabel, a filha do duque, começou a enxergar Anália não como uma escrava, mas como uma alma igualmente aprisionada. A primeira faísca entre elas surgiu de uma forma inesperada. Isabel, que crescera isolada no casarão, cercada de livros e aulas de piano, mas sem a verdadeira companhia ou afeto, notou Anália durante uma tarde. Chuvosa. A escrava estava no jardim, cuidando das rosas, e Isabel, observando da janela, viu a delicadeza com que Anália tocava as flores, a melancolia em seus olhos verdes. Naquele dia, a rotina de Isabel, monótona e previsível, mudou. Ela desceu ao jardim, sob o pretexto de colher uma flor, e trocou as primeiras palavras com Anália. Não eram palavras de senhora para escrava, mas de uma alma curiosa para outra. Anália descobriu, através de conversas furtivas e olhares trocados, que Isabel era tão prisioneira quanto ela, embora de uma gaiola dourada. A filha do duque era prometida em casamento a um homem que mal conhecia, um arranjo de família que visava apenas expandir o poder e as terras do pai. A indignação começou a crescer dentro de Anália, um misto de medo por si mesma e de uma estranha compaixão por Isabel. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe da vida de Isabel ia custar caro. A situação piorou de forma clara quando o duque, percebendo a crescente proximidade entre as duas, começou a desconfiar. Seus olhos, que tudo viam, notaram os olhares prolongados, os sussurros discretos. Ele passou a vigiar Isabel mais de perto e, por extensão, Anália. A presença do capataz Horácio tornou-se mais constante nos arredores da Casa Grande. E as humilhações públicas de Anália se tornaram mais frequentes, uma forma de lembrá-la de seu lugar e de alertar Isabel sobre as consequências de qualquer desvio. Um novo elemento de complicação surgiu. A doença da matriarca da fazenda, a avó de Isabel, uma senhora frágil que sempre teve um carinho discreto por Anália. Com a doença, Anália foi designada para cuidar dela, passando mais tempo dentro da Casa Grande, mais perto de Isabel. Esse dilema era terrível. Por um lado, estar mais perto de Isabel era perigoso, mas por outro, o cuidado com a velha senhora oferecia momentos de trégua, de conversas que se estendiam para além das tarefas. A decisão temporária de Anália foi aceitar o posto, pois significava um alívio do trabalho extenuante no campo, mas também a colocava em uma posição de maior risco, sob os olhos atentos do duque. Foi aí que o duque percebeu que Anália não era como as outras. Não havia nela o medo servil que ele esperava. Havia uma dignidade silenciosa, uma força que ele não conseguia quebrar. E isso o irritava profundamente. O que ele não sabia era que essa força não era apenas de Anália, mas também de Isabel, que encontrava na escrava a única pessoa que a enxergava como ela realmente era. A pressão máxima veio quando o duque anunciou a data do casamento de Isabel. Faltavam apenas 3 meses. O problema era grave. Isabel estava desesperada e Anália sentia que o tempo estava se esgotando para ambas. O duque aumentou a pressão sobre Anália, com ameaças veladas e castigos cada vez mais severos por pequenas falhas, buscando quebrar seu espírito. Ele a chamava de Olhos Verdes, um apelido que soava mais como uma maldição do que um reconhecimento. As tentativas de Isabel de se opor ao casamento falharam miseravelmente. Suas súplicas ao pai foram recebidas com risadas e desdém. As outras mulheres da casa, as criadas, as damas de companhia da avó, eram testemunhas silenciosas de tudo, mas ninguém ousava intervir. Eram covardes, omissas ou simplesmente impotentes. Uma das cozinheiras, uma velha escrava chamada Maria, um dia cochichou para Anália. Cuidado, menina. O amor, aqui, é um luxo que a gente não pode ter. Era um conselho duro, uma verdade incômoda, mas Anália já sabia. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. Cada amanhecer era um lembrete da proximidade do fim, do casamento de Isabel e do que isso significaria para as duas. O evento final que obrigou uma decisão aconteceu em uma noite de tempestade, com raios cortando o céu e trovões que faziam tremer os vidros do casarão. O duque, embriagado e furioso com a resistência silenciosa de Isabel, invadiu os aposentos da filha, exigindo que ela se preparasse para o casamento. Em meio à discussão acalorada, ele viu Anália, que estava ali para ajudar a arrumar o quarto, e em um acesso de fúria, a arrastou para fora, humilhando-a publicamente na frente de Isabel. Ele a chamou de Diaba de Olhos Verdes, acusando-a de influenciar sua filha com ideias abomináveis. A gota d'água veio quando o duque, com um olhar de pura maldade, disse a Isabel que, após o casamento, Anália seria vendida para uma fazenda distante, onde aprenderia seu lugar. O som da voz do duque,
As palavras que prometiam a separação definitiva ressoaram na mente de Isabel como um golpe final. Ela viu o desespero nos olhos de Anália e sentiu o próprio coração se partir. Naquele momento de suspensão, enquanto o trovão ribombava lá fora, Isabel pensou em todas as opções. Fugir? Impossível. Enfrentar o pai? Inútil. Aceitar o destino? Intolerável. Nenhuma parecia segura. Nenhuma prometia um futuro para ela e Anália. Mas existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. A certeza de que não há mais nada a perder e que a única saída é a ação. Naquela noite, Isabel decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. Ela não se casaria. E Anália não seria vendida. A decisão foi tomada com a consciência plena das consequências, da fúria do pai, do escândalo que se seguiria. Mas o medo já não a dominava. Uma nova coragem, nascida do amor e da indignação, a impulsionava. Ela olhou para Anália e, nos olhos verdes da escrava, viu a mesma chama. De determinação. Um plano, arriscado e audacioso, começou a se formar na mente de Isabel. Elas não fugiriam, não se esconderiam. Elas enfrentariam o Duque. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. A manhã do casamento de Isabel amanheceu com um sol forte, limpando o céu da tempestade da noite anterior. A fazenda estava em polvorosa. Carruagens chegavam trazendo convidados importantes, barões, fazendeiros vizinhos, senhoras em seus melhores vestidos. O casarão estava adornado com flores, o cheiro doce de jasmim misturando-se ao aroma de assados e vinho. Todos os empregados e escravos, incluindo Anália, estavam a postos, servindo, organizando, sob a vigilância atenta de Horácio. A atmosfera era de festa, mas sob a superfície, uma tensão quase palpável pairava no ar. Isabel, vestida com um suntuoso vestido de noiva branco, descia a escadaria principal do casarão, acompanhada por seu pai, o Duque. Em sua mão, em vez de um buquê de flores, ela segurava um maço de papéis amarelados. Os murmúrios dos convidados cessaram à medida que ela se aproximava e todos os olhos se voltaram para a noiva. As pequenas reações eram visíveis, alguns sorrisos de admiração, outros de fofoca, mas todos esperando o rito que selaria a união das duas famílias. Quando chegaram ao altar improvisado no salão principal, onde o noivo, um homem de meia idade e olhar arrogante, a esperava, Isabel fez uma pausa. O Duque, orgulhoso, tentou empurrá-la suavemente para a frente, mas ela permaneceu imóvel. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. Os olhos de Isabel varreram a multidão, fixando-se em Anália, que estava parada perto da cozinha com o coração na garganta. Anália assentiu, quase imperceptivelmente. Então Isabel, com a voz que ecoou por todo o salão, clara e firme, começou a falar. Meus caros convidados, meu pai, e você, meu futuro esposo, ou melhor, meu quase futuro esposo. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. O Duque franziu a testa, confuso e irritado. Isabel ergueu o maço de papéis. Este não é um dia de celebração para mim, é um dia de revelação. Ela começou a ler trechos de cartas antigas, registros de dívidas forjadas, confissões de crimes menores que o Duque havia encoberto para amigos poderosos e o mais chocante de tudo, documentos que provavam que várias famílias de escravos, incluindo a de Anália, haviam sido libertadas legalmente anos antes, mas o Duque havia suprimido os papéis, mantendo-os em cativeiro ilegalmente. Ela leu sobre terras roubadas de pequenos agricultores, sobre a exploração de trabalhadores, sobre a crueldade que se escondia por trás da fachada de homem respeitável. Cada palavra de Isabel era um golpe. O rosto do Duque, antes rosado de orgulho, empalideceu, depois avermelhou de fúria. Ele tentou interrompê-la, mas a voz de Isabel não vacilava. Meu pai não é o homem que vocês pensam. Ele é um tirano, e eu não me casarei com ninguém que esteja ligado a essa teia de mentiras e injustiças. O salão irrompeu em burburinho. Choque, medo, indignação. Alguns convidados se levantaram, outros cochichavam. A satisfação de ver a justiça sendo feita era palpável para Anália, que via a máscara do opressor cair. A dignidade de Isabel, mesmo em meio ao escândalo, irradiava. Ela estava ferida, traída pela própria família, mas estava... O Duque flagra. A filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido, agindo com uma coragem que ninguém esperava. O noivo, humilhado, tentou se aproximar de Isabel, mas ela o repeliu com um olhar de desprezo. O Duque, agora completamente desmascarado, tentou arrancar os papéis das mãos da filha. Isabel, calha a boca! Você está louca! Ele gritou, mas era tarde demais. As provas estavam ali, nas mãos dela, e a verdade, como um rio represado, havia finalmente transbordado. Anália, observando tudo, sentiu uma onda de emoção. Era uma mistura de medo,
por tudo que poderia acontecer a Isabel, e de uma alegria amarga ao ver o homem que a havia escravizado ser exposto. Ela viu nos olhos de Isabel não apenas o amor que sentiam uma pela outra, mas uma revolta que se alinhava com a sua. A luta não era mais só de Anália, era de ambas e de todos os que sofreram nas mãos do Duque. A reação coletiva foi de choque e confusão. Alguns convidados, os mais próximos do Duque, tentaram defendê-lo, murmurando que Isabel estava desequilibrada, mas a maioria, especialmente os pequenos agricultores e comerciantes que também haviam sofrido nas mãos do Duque, começaram a olhar para os papéis com uma curiosidade perigosa. O murmúrio cresceu, transformando-se em vozes, mais altas, em perguntas. É verdade o que ela diz? Esses documentos são reais? A reputação do Duque, construída ao longo de décadas de poder e intimidação, desmoronava diante dos olhos de todos. Ele era um homem respeitado em público, sim, mas sua crueldade em privado acabara de ser exposta. O Duque, percebendo o desastre iminente, tentou uma última cartada. Ele apontou para Anália, que ainda estava em seu canto, observando. Essa escrava! Ela envenenou a mente da minha filha. Ela é a culpada por tudo isso. Mas a acusação não surtiu o efeito desejado. A Anália, com seus olhos verdes fixos no Duque, não demonstrou medo. Sua postura era de dignidade, de quem não tinha nada a esconder. E Isabel, em um ato de amor e desafio, estendeu a mão para Anália. Não, pai. Anália é a única pessoa nesta casa que me ensinou o que é a verdade, e a única pessoa que eu realmente amo. A declaração de Isabel foi a punição mais severa para o Duque. Não era apenas a perda de seu poder e reputação, mas a humilhação de ver sua própria filha desafiá-lo publicamente, confessando um amor que ele considerava abominável. A sociedade da época não tolerava tal escândalo. A face do Duque ficou lívida, a boca aberta, sem palavras. Ele sabia que o golpe era fatal. A imagem de homem de família, de pilar da comunidade, estava destruída. Ele havia perdido o controle de sua filha, de sua casa e de sua própria narrativa. Anália, por sua vez, sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado. A humilhação que o Duque havia tentado infligir a ela se transformou em um ato de libertação. Ela se aproximou de Isabel, e as duas se deram as mãos, um gesto simples, mas carregado, de um significado imenso. Era a união de duas almas aprisionadas que, juntas, encontraram a coragem para quebrar as correntes. O salão, antes palco de uma festa, agora era o cenário de uma revolução silenciosa, liderada por duas mulheres que ousaram desafiar o sistema. Nos minutos e horas seguintes, o caos se instalou na fazenda Olho d'Água. Os convidados, chocados e indignados, começaram a ir embora, alguns em silêncio, outros trocando olhares de reprovação com o Duque. A notícia se espalhou como um incêndio. Registros da época, cartas preservadas e histórias que a família repetiu por anos contam que o Duque tentou reverter a situação, alegando insanidade da filha, mas as provas apresentadas por Isabel eram contundentes. Os advogados dos pequenos agricultores e das famílias de escravos, cujos documentos de alforria haviam sido suprimidos, começaram a se movimentar. O estado físico de Isabel era de exaustão, mas seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Anália, ao seu lado, sentia o peso de anos de opressão se dissipar, substituído por uma esperança que antes parecia impossível. A reação das autoridades foi lenta, mas inevitável. O escândalo era grande demais para ser ignorado. O Duque foi investigado e as acusações de fraude, roubo de terras e manutenção ilegal de escravos começaram a se acumular. Ele foi capturado, sim, mas Isabel e Anália preservaram a dignidade. O olhar firme de Isabel, seu silêncio diante das acusações do pai e as poucas, mais fortes, frases que ela proferiu em sua defesa ecoaram. Anália, por sua vez, manteve a cabeça erguida, sem medo, sem rancor, apenas com a certeza de que a verdade havia prevalecido. A fuga não era necessária, pois o confronto havia garantido a liberdade. A partir daquele dia, a fazenda Olho d'Água nunca mais seria a mesma. O poder do Duque desmoronou e a história de Isabel e Anália começou a ser contada, sussurrada primeiro, depois proclamada, como um exemplo de coragem e amor em tempos de opressão. Depois de alguns anos, a vida das duas mulheres tomou rumos que a sociedade da época jamais teria imaginado. Isabel, a filha do Duque, não se casou com o noivo que o pai havia escolhido. Ela usou sua herança e os conhecimentos que tinha sobre a administração da fazenda para reverter muitas das injustiças cometidas por seu pai. Os registros da época contam que ela libertou todos os escravos da fazenda Olho d'Água, muitos dos quais optaram por ficar e trabalhar como lavradores livres, recebendo salários justos e um pedaço de terra para cultivar. Isabel se tornou uma figura respeitada na região, conhecida por sua integridade e sua luta pela justiça.
Ela viveu uma vida digna, dedicada à comunidade e à memória daqueles que sofreram. Anália, a escrava de olhos verdes, encontrou em Isabel não apenas amor, mas uma verdadeira parceira. Juntas, elas transformaram a fazenda Olho d'Água em um modelo de trabalho justo e respeito. Humano. Anália, com sua sabedoria e sua força silenciosa, ajudou Isabel a implementar novas práticas, a cuidar da terra e das pessoas. Ela não era mais uma escrava, mas uma mulher livre, uma conselheira e a alma da fazenda. A vida que ela havia sonhado quando criança, de ter um pedaço de terra para si e de escolher o próprio destino, tornou-se realidade. Ela foi lembrada nas conversas da comunidade como a mulher que, com sua coragem e seu amor, ajudou a derrubar um tirano. O Duque Fernando, por sua vez, sofreu uma punição concreta e implacável. Ele foi preso por fraude e por manter pessoas em cativeiro ilegalmente. Seus bens foram confiscados para compensar as vítimas. Ele morreu na prisão, alguns anos depois, esquecido e desonrado. Nenhum de seus antigos aliados ousou defendê-lo. Seus filhos, envergonhados pelo escândalo, o abandonaram. Não houve velório, apenas um enterro discreto longe dos olhos do público. A audiência precisa sentir que houve consequência real, e a queda do Duque foi um exemplo claro de que a justiça, ainda que tardia, pode prevalecer. O karma o alcançou de forma brutal. O destino de outros personagens também se desenrolou. O capataz Horácio, cúmplice do Duque em muitas de suas crueldades, fugiu da fazenda logo após o escândalo e nunca mais foi visto. As testemunhas silenciosas, aquelas que antes temiam o Duque, agora encontravam voz. Pequenas mudanças, mas simbólicas, começaram a acontecer na comunidade. A história de Anália e Isabel passou a ser contada nas rodas de conversa, nas lendas locais, em cartas trocadas entre famílias. Era uma história de coragem, de amor proibido que floresceu em meio à escuridão e de uma justiça que, contra todas as probabilidades, foi feita. O Duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido. Essa história, meus amigos, não foi única. Ela é um eco de tantas outras que se perderam no tempo, vozes silenciadas pela opressão. O caso de Isabel e Anália é apenas uma das muitas faces de um padrão de abuso e silêncio que se enraizou em nossa sociedade por gerações. Pessoas de idade como nós, que já viveram um pouco mais, talvez se lembrem ou tenham ouvido falar, de situações parecidas. Sabe o que é pior? Esse tipo de sistema era normalizado, aceito como parte da ordem natural das coisas. Senhores de terra, homens poderosos, agiam como donos da vida e do destino de seus empregados, de suas famílias, de suas mulheres. A palavra deles era lei, e quem ousasse questionar, quem ousasse se levantar, pagava um preço alto. Era um tempo em que a injustiça se disfarçava de tradição, e a crueldade se escondia sob a máscara do respeito. Muitas histórias parecidas com a de Isabel e Anália nunca foram contadas. Elas se perderam nos sussurros, nas lágrimas derramadas em segredo, nos corações partidos que não tiveram a chance de gritar por justiça. Quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças foram vítimas desse sistema sem que seus nomes fossem lembrados, sem que suas lutas fossem reconhecidas? É um pensamento que nos aperta o peito, não é? Pensemos na escala desse sofrimento. Esse tipo de sistema de poder e exploração, com suas nuances e adaptações, durou por décadas, séculos. Desde os tempos da escravidão formal até as formas mais sutis de dominação que persistiram bem depois, em fazendas isoladas, em vilas pequenas, onde a lei do mais forte imperava. Estamos falando de um período que se estendeu por talvez umas 5 ou 6 gerações, talvez mais, e o número aproximado de vítimas é impossível precisar, claro, mas podemos imaginar que foram centenas de milhares, talvez milhões de pessoas. Gente simples, trabalhadora, que só queria viver sua vida em paz, mas que se viu presa nas engrenagens de um sistema cruel. Famílias inteiras foram desfeitas, sonhos foram esmagados, dignidades foram pisoteadas. É uma mancha na nossa história, uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. As consequências desse passado ainda aparecem hoje, sabia? Os traumas se arrastam por gerações, manifestando-se na pobreza que ainda assola muitas comunidades rurais, no medo de falar, na desconfiança das instituições, na cultura do silêncio que ainda persiste em alguns cantos. É como se a sombra do Duque Fernando e de tantos outros como ele ainda pairasse sobre nós, lembrando-nos de que a luta por justiça é constante. Mas por que essa história, a de Isabel e Anália, específica, ainda importa hoje? Porque ela nos ensina. Nos ensina que a justiça, mesmo que demore, pode sim ser alcançada. Nos ensina que a dignidade humana é inegociável e que vale a pena lutar por ela, mesmo quando tudo parece perdido. Nos ensina que a memória é uma arma poderosa e que enquanto alguém contar essas histórias, elas não serão esquecidas.
As lições são claras. Coragem para desafiar o poder, a importância de não se calar diante da injustiça e a força do amor que transcende todas as barreiras. O legado de Isabel e Anália é esse. Elas nos mostraram que é possível quebrar as correntes, que é possível construir um mundo mais justo, um passo de cada vez. Elas ensinaram sem nunca saber, com suas vidas, com suas escolhas. Enquanto alguém continuar a contar essa história, enquanto houver uma voz para lembrar o que aconteceu na Fazenda Olho d'Água, a memória de Isabel e Anália não será apagada. Elas viverão em cada ato de coragem, em cada grito de liberdade, em cada coração que se recusa a aceitar a injustiça. E isso, meus amigos, é a maior vitória que se pode ter. Se você foi tocado por essa história, se sentiu a força da justiça e a coragem dessas mulheres, deixe seu like para que a memória de Isabel e Anália continue viva. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes e justas, para que mais pessoas conheçam essa luta e essa vitória. E se ainda não é inscrito, por favor, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias, que nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas que nos fazem refletir e sentir. Eu quero saber de você. Você já presenciou alguma injustiça parecida em sua vida ou na vida de alguém próximo? Quais memórias de família você tem sobre tempos em que a voz do povo era silenciada? E se você estivesse no lugar de Isabel, o que faria? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário aqui embaixo. Agradeço de coração por sua companhia e por permitir que essas histórias continuem a ser contadas. O Duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido. Essa história, meus amigos, não foi única. Ela é um eco de tantas outras que se perderam no tempo, vozes silenciadas pela opressão. O caso de Isabel e Anália é apenas uma das muitas faces de um padrão de abuso e silêncio que se enraizou em nossa sociedade por gerações. Pessoas de idade como nós, que já viveram um pouco mais, talvez se lembrem ou tenham ouvido falar, de situações parecidas. Sabe o que é pior? Esse tipo de sistema era normalizado, aceito como parte da ordem natural das coisas. Senhores de terra, homens poderosos, agiam como donos da vida e do destino de seus empregados, de suas famílias, de suas mulheres. A palavra deles era lei, e quem ousasse questionar, quem ousasse se levantar, pagava um preço alto. Era um tempo em que a injustiça se disfarçava de tradição e a crueldade se escondia sob a máscara do respeito. Muitas histórias parecidas com a de Isabel e Anália nunca foram contadas. Elas se perderam nos sussurros, nas lágrimas derramadas em segredo, nos corações partidos que não tiveram a chance de gritar por justiça. Quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças foram vítimas desse sistema, sem que seus nomes fossem lembrados, sem que suas lutas fossem reconhecidas? É um pensamento que nos aperta o peito, não é? Pensemos na escala desse sofrimento. Esse tipo de sistema de poder e exploração, com suas nuances e adaptações, durou por décadas, séculos. Desde os tempos da escravidão formal até as formas mais sutis de dominação que persistiram bem depois, em fazendas isoladas, em vilas pequenas, onde a lei do mais forte imperava. Estamos falando de um período que se estendeu por talvez umas 5 ou 6 gerações, talvez mais, e o número aproximado de vítimas. É impossível precisar, claro, mas podemos imaginar que foram centenas de milhares, talvez milhões, de pessoas. Gente simples, trabalhadora, que só queria viver sua vida em paz, mas que se viu presa nas engrenagens de um sistema cruel. Famílias inteiras foram desfeitas, sonhos foram esmagados, dignidades foram pisoteadas. É uma mancha na nossa história, uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. As consequências desse passado ainda aparecem hoje, sabia? Os traumas se arrastam por gerações, manifestando-se na pobreza que ainda assola muitas comunidades rurais, no medo de falar, na desconfiança das instituições, na cultura do silêncio que ainda persiste em alguns cantos. É como se a sombra do Duque Fernando e de tantos outros como ele ainda pairasse sobre nós, lembrando-nos de que a luta por justiça é constante. Mas por que essa história, a de Isabel e Anália, específica, ainda importa hoje? Porque ela nos ensina que a justiça, mesmo que demore, pode sim ser alcançada. Nos ensina que a dignidade humana é inegociável e que vale a pena lutar por ela, mesmo quando tudo parece perdido. Nos ensina que a memória é uma arma poderosa e que enquanto alguém contar essas histórias, elas não serão esquecidas. As lições são claras: coragem para desafiar o poder, a importância de não se calar diante da injustiça e a força do amor que transcende todas as barreiras. O legado de Isabel e Anália é esse. Elas nos mostraram que é possível quebrar as correntes, que é possível construir um mundo mais justo, um passo de cada vez. Elas ensinaram sem nunca saber,
com suas vidas, com suas escolhas. Enquanto alguém continuar a contar essa história, enquanto houver uma voz para lembrar o que aconteceu na fazenda Olho d'Água, a memória de Isabel, Anália, não será apagada. Elas viverão em cada ato de coragem, em cada grito de liberdade, em cada coração que se recusa a aceitar a injustiça. E isso, meus amigos, é a maior vitória que se pode ter. Se você foi tocado por essa história, se sentiu a força da justiça e a coragem dessas mulheres, deixe seu like para que a memória de Isabel e Anália continue viva. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes e justas, para que mais pessoas conheçam essa luta e essa vitória. E se ainda não é inscrito, por favor, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias e nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas que nos fazem refletir e sentir. Eu quero saber de você. Você já presenciou alguma injustiça parecida em sua vida ou na vida de alguém? Próximo. Quais memórias de família você tem sobre tempos em que a voz do povo era silenciada? E se você estivesse no lugar de Isabel, o que faria? Sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário aqui embaixo. Agradeço de coração por sua companhia e por permitir que essas histórias continuem a ser contadas. O Duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido. A fazenda Olho d'Água já não era a mesma. As sombras da opressão que o Duque Fernando havia projetado por tantos anos começavam a se dissipar, mas não sem antes lançar seus últimos e mais cruéis raios. Isabel, agora mais forte e endurecida pelas provações, sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas também uma chama inabalável de esperança. Anália, seus olhos verdes espelhando a cruz da floresta, era a razão dessa esperança. O amor entre elas, nascido em segredo, florescia agora à luz do dia, um jardim de resistência em meio a um campo de batalha. Mas o Duque não era homem de aceitar derrotas. Muito menos uma que envolvesse a honra de sua família e o controle sobre suas posses. Ele havia perdido muito, sim, a prisão, a vergonha pública, a falência iminente. Mas a mente doentia do Duque ainda guardava um último e terrível plano para punir Isabel pela sua rebeldia e, acima de tudo, pela sua escolha. Ele queria destruir o que ela mais amava, para que a vitória dela tivesse um gosto amargo e eterno. Isabel sabia que a liberdade recém-conquistada era frágil. Os antigos costumes, os olhares de desconfiança, as fofocas maldosas ainda rondavam a fazenda. Muitos dos libertos escolheram ficar, mas a sombra do passado pairava, e o medo, um inimigo silencioso, ainda morava em alguns corações. O Duque, mesmo preso, usava seus últimos contatos. Cartas eram trocadas, sussurros maldosos espalhados. Ele tentava minar a autoridade de Isabel, questionar sua capacidade de gerir a fazenda, semear a discórdia entre os trabalhadores. Ele queria ver a fazenda Olho d'Água desmoronar para provar que a liberdade era uma ilusão e que sua mão de ferro era a única capaz de manter a ordem. Isabel e Anália trabalhavam incansavelmente. De sol a sol, elas se dedicavam à terra, aos animais, às pessoas. Isabel com sua visão de justiça e Anália com sua sabedoria ancestral sobre a terra e a vida. Juntas, elas eram a força motriz daquela nova era. Mas a primeira faísca do novo conflito veio de onde menos esperavam. Um grupo de fazendeiros vizinhos, amigos e aliados do Duque, Fernando, começou a questionar a legalidade da libertação dos escravos. Eles alegavam que Isabel havia agido de forma ilegal, que as terras ainda pertenciam ao Duque e que os trabalhadores eram, na verdade, invasores. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. O medo voltou a rondar os corações dos libertos. Muitos haviam depositado suas últimas esperanças em Isabel e agora viam a possibilidade de serem expulsos, de perderem a terra que haviam começado a cultivar com tanto suor. Isabel sentiu o peso da ameaça. Ela sabia que aqueles fazendeiros não agiriam por conta própria. Havia a mão do Duque por trás, a última cartada de um homem desesperado. Ela precisava agir, e rápido. Sua reação interna era uma mistura de raiva e determinação. Mas ela ainda não sabia, meus amigos, que aquele detalhe, a questão da legalidade, ia custar muito caro. O Duque, mesmo atrás das grades, ainda tinha poder para ferir. A situação piorou de forma clara. Os fazendeiros vizinhos, encorajados pela inação inicial das autoridades, começaram a cercar as terras da fazenda Olho d'Água. Eles exigiam a reintegração de posse para o Duque, alegando que a fazenda estava sendo mal administrada e que os trabalhadores livres eram uma ameaça à ordem social. Um novo elemento apareceu para complicar tudo: a doença. Uma praga misteriosa começou a assolar as plantações de milho e feijão, justamente as culturas que garantiam o sustento dos trabalhadores. A colheita estava em risco e, com ela, a esperança de uma vida digna.
O dilema de Isabel era cruel. Ela precisava lutar contra os fazendeiros e, ao mesmo tempo, encontrar uma solução para a praga. As opções eram ruins. Se ela se concentrasse na praga, a fazenda poderia ser invadida. Se lutasse contra os invasores, a fome poderia se espalhar. Sua decisão temporária foi tentar um acordo com os fazendeiros, pedindo tempo para resolver a questão da praga. A consequência real foi mista. Eles recuaram por alguns dias, mas a praga continuou a avançar, e a ameaça de invasão ainda pairava no ar. Foi aí que o duque percebeu que Isabel não era como as outras. Ela não se dobrava. Ela lutava. E essa luta, ele sabia, era alimentada pelo amor que ela sentia por Anália e pela justiça que ela buscava. A pressão máxima veio com a chegada de um oficial de justiça, acompanhado por homens armados, para cumprir uma ordem de despejo. O problema era grave, colocava tudo em risco. Isabel, Anália, os libertos, a própria fazenda. O duque, de sua cela, havia conseguido mover as engrenagens da burocracia para desestabilizar a situação. O oficial, um homem carrancudo e com ares de superioridade, leu a ordem em voz alta para que todos ouvissem. Os trabalhadores, muitos deles antigos escravos, sentiram o pânico tomar conta. Seriam novamente expulsos, jogados à própria sorte, sem terra, sem esperança? O duque aumentou a pressão, enviando mensagens através de seus advogados, prometendo recompensas a quem depusesse contra Isabel, ameaçando aqueles que a apoiassem. Ele passou do limite do razoável, usando cada recurso que lhe restava para destruir a vida de sua própria filha. Testemunhas e outros personagens apareceram. Vizinhos que antes haviam se beneficiado da generosidade de Isabel, agora se calavam, alguns por medo, outros por conveniência, esperando ver de que lado o vento soprava. O capataz, Horácio, que havia fugido, reapareceu nas proximidades, espalhando boatos e mentiras sobre Isabel e Anália, atiçando o preconceito. As tentativas de solução falharam. Isabel tentou argumentar com o oficial de justiça, mostrou os documentos de compra da fazenda, as provas de que os trabalhadores eram livres. Mas o oficial, corrompido ou apenas cumprindo ordens superiores, parecia inflexível. Foi Anália quem deu a ela um conselho duro, uma verdade incômoda. Isabel, disse ela com a voz serena, mas firme, não podemos lutar contra o vento. Precisamos ser como o rio, que contorna as pedras. Mas isso não significa que devemos parar de fluir. Isabel entendeu. Elas não podiam ceder, mas precisavam encontrar um novo caminho. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. O evento final que obrigou uma decisão veio com a invasão da fazenda. Não pelos fazendeiros vizinhos, mas por homens contratados pelo duque, que chegaram à noite, armados, com a intenção de expulsar todos à força e saquear o que restava. Era um abuso extremo, uma ameaça de morte velada. A descrição da gota d'água é quase em slow motion narrativo. Isabel estava no terreiro, tentando acalmar os trabalhadores quando ouviu os gritos. O som de cavalos, o cheiro de fumaça, a visão dos homens encapuzados com tochas, a imagem de Anália, ao seu lado, com os olhos verdes brilhando de pavor e determinação. A deliberação interna de Isabel foi rápida e dolorosa. Fugir? Lutar? Entregar-se? Nenhuma opção era segura. Ela pensou nos filhos dos trabalhadores, nas sementes recém-plantadas, na promessa de uma vida nova que ela havia feito. Pensou em Anália, no amor que as unia, na dignidade que haviam conquistado a duras penas. Foi o ponto de quebra. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. Para Isabel, esse momento foi ver o terror nos olhos de quem ela amava. E a certeza de que a covardia não era mais uma opção. A decisão final foi tomada com a consciência de que haveria consequências, talvez as mais graves de sua vida. Ela não fugiria, não se renderia. Ela lutaria, não com armas, mas com a verdade e a coragem. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. O duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido. A noite na fazenda. Olho d'Água era escura, sem lua, e o silêncio pesado da madrugada foi quebrado pelos sons distantes de cascos e vozes rudes. Isabel sentiu o ar denso e pesado, prenúncio de uma tempestade que não viria do céu. A notícia se espalhou como um arrepio. Homens a cavalo, enviados pelo duque Fernando, se aproximavam, suas tochas lançando sombras dançantes e ameaçadoras sobre as árvores. A atmosfera estava carregada de medo, um pavor antigo que parecia querer sufocar qualquer centelha de esperança. No terreiro, os libertos se amontoavam, seus rostos iluminados pela luz trêmula das lamparinas, seus olhos fixos em Isabel. Ela estava lá, de pé, ao lado de Anália, que segurava uma criança adormecida em seus braços. A postura de Isabel era diferente agora. Não havia mais a hesitação do passado, a dúvida que a corroía.
Seus ombros estavam retos, o queixo erguido, os olhos fixos na escuridão de onde vinha a ameaça. Ela era a líder, a protetora, a chama de resistência que se recusava a apagar. Pequenas reações das testemunhas se espuiam em murmúrios. Alguns se encolhiam, procurando abrigo. Outros, mais audaciosos, apertavam os punhos, um brilho de desafio em seus olhares. As mulheres mais velhas rezavam em voz baixa, suas mãos unidas em preces sussurradas. Anália, mesmo com a criança nos braços, não desviava o olhar de Isabel. Seus olhos verdes, antes tão cheios de temor, agora refletiam uma determinação silenciosa, um apoio incondicional. Os invasores chegaram, irrompendo na fazenda como uma horda de lobos famintos. Eram cerca de 20 homens, rostos cobertos por panos, armados com facões e garruchas. À frente, um sujeito corpulento e de voz áspera que se autodenominou o executor da vontade do Duque. Ele não perdeu tempo com formalidades. Esta terra é do Duque Fernando. Vocês são invasores. Fora daqui ou sentirão a força da lei. Isabel deu um passo à frente. Sua voz, embora não fosse alta, ressoou com uma autoridade que pegou os invasores de surpresa. Esta terra não pertence mais ao Duque. Esta terra é nossa. Conquistamos com nosso suor e nosso direito. Um silêncio momentâneo pairou no ar. Um instante de suspensão antes da virada. Os homens do Duque hesitaram, talvez não esperando tamanha ousadia. O executor riu, um som seco e cruel. Direito? Que? Direito tem uma mulher e um bando de ex-escravos. O Duque é quem manda aqui. E ele ordenou que vocês sejam expulsos. Ele fez um gesto com a mão e os homens começaram a avançar, empurrando os trabalhadores, derrubando algumas lamparinas. O pânico começou a se instalar, mas Isabel não recuou. Seus olhos encontraram os de Anália, um breve e intenso momento de comunicação silenciosa. Anália, compreendendo, entregou a criança a uma mulher mais velha e se colocou ao lado de Isabel. Juntas, elas eram uma muralha de coragem. Não sairemos, gritou Isabel, sua voz ganhando força. Esta é a nossa casa, esta é a nossa vida. A ação principal se desenrolou então. Não foi uma batalha de armas, mas de coragem e princípios. Isabel, com Anália ao lado, começou a falar. Não para os invasores, mas para os trabalhadores, para as testemunhas, silenciosas daquele ato de barbárie. Eles querem nos humilhar de novo, querem nos roubar a liberdade que conquistamos com tanto sofrimento. Mas nós não vamos permitir. Ela começou a narrar a história do Duque, não em tom de lamentação, mas de denúncia. Contou sobre a exploração, a crueldade, a injustiça que ele havia perpetrado por anos. Contou sobre a libertação, sobre a nova vida que estava sendo construída. Suas palavras eram como flechas, certeiras e carregadas de verdade. Os trabalhadores, encorajados pela sua voz, começaram a se unir, a formar uma barreira humana. O executor, visivelmente irritado, tentou interrompê-la. Cale a boca, mulher. Suas mentiras não vão mudar nada. Mas Isabel não se calou. Ela apontou para as plantações, para as casas que estavam sendo erguidas, para os rostos dos trabalhadores. Vejam o que estamos construindo. Vejam a dignidade que estamos resgatando. O Duque tentou nos destruir, mas nós resistimos e continuaremos a resistir. A reação coletiva foi de choque, depois de murmúrios e finalmente de apoio. Os trabalhadores, antes assustados, começaram a gritar em coro. Fora! Fora! As mulheres mais velhas, antes em oração, agora erguiam os punhos. A coragem de Isabel e Anália era contagiante. Mas farol em meio à escuridão. O executor, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou uma última cartada. Ele avançou em direção a Isabel, com o facão em punho, a intenção de amedrontá-la, de fazê-la recuar. Mas Anália, com a agilidade de quem conhecia os perigos da mata, colocou-se entre eles. Seus olhos verdes, antes tão serenos, agora brilhavam com uma fúria protetora. Não toque nela, disse ela, sua voz baixa, mas firme, como o rosnado de um animal selvagem. O homem hesitou, surpreso pela ousadia da escrava de olhos verdes. Ele não esperava tamanha resistência, nem a união que se formava diante dele. Aquele não era um bando de escravos submissos, mas um povo que havia encontrado sua voz e sua força. A satisfação da justiça sendo feita de modo visível começava a se desenhar. O Duque, mesmo ausente, estava perdendo sua última batalha. Os homens do executor, percebendo a virada, começaram a recuar, desorganizados, sem a convicção inicial. O executor, humilhado e sem saber o que fazer, finalmente deu a ordem de retirada. Voltem, voltem, isso não vai ficar assim. Eles se retiraram tão rapidamente quanto vieram, deixando para trás o rastro de fumaça e o silêncio que agora era preenchido pelo alívio e pelos gritos de vitória dos libertos.
Nos minutos e horas seguintes, a fazenda se encheu de um misto de euforia e exaustão. Os trabalhadores se abraçavam, choravam, riam. A ameaça havia sido afastada, ao menos por enquanto. As autoridades que haviam demorado a chegar finalmente apareceram, alertadas pelos boatos da confusão. Viram a desordem, os vestígios da invasão, mas encontraram Isabel de pé, firme, rodeada por seu povo. O estado físico de Isabel era de cansaço extremo, mas seu espírito estava inabalável. Seu rosto estava sujo de poeira e suor, mas seus olhos brilhavam com uma luz de triunfo. Ela não havia abaixado a cabeça. Ela havia lutado e vencido. Anália estava ao seu lado, seu olhar de orgulho e amor fixo em Isabel. A dignidade delas estava intacta, mais forte do que nunca. As autoridades, diante da evidência da resistência e da união dos trabalhadores, não tiveram escolha senão registrar o ocorrido e prometer uma investigação. Aquele ato de coragem de Isabel e Anália havia virado o jogo. A fazenda não seria mais invadida impunemente. A palavra do duque já não era lei. E assim, o caminho para a verdadeira liberdade começou a ser pavimentado, tijolo por tijolo, com a coragem e a determinação de duas mulheres que ousaram amar e lutar. Depois de alguns anos, a fazenda Olho d'Água floresceu. O duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes. Ela escolhe o amor proibido. À noite na fazenda. Olho d'Água era escura, sem lua, e o silêncio pesado da madrugada foi quebrado pelos sons distantes de cascos e vozes rudes. Isabel sentiu o ar denso e pesado, prenúncio de uma tempestade que não viria do céu. A notícia se espalhou como um arrepio. Homens a cavalo, enviados pelo duque Fernando, se aproximavam, suas tochas lançando sombras dançantes e ameaçadoras sobre as árvores. A atmosfera estava carregada de medo, um pavor antigo que parecia querer sufocar qualquer centelha de esperança. No terreiro, os libertos se amontoavam, seus rostos iluminados pela luz trêmula das lamparinas, seus olhos fixos em Isabel. Ela estava lá, de pé, ao lado de Anália, que segurava uma criança adormecida em seus braços. A postura de Isabel era diferente agora. Não havia mais a hesitação do passado, a dúvida que a corroía. Seus ombros estavam retos, o queixo erguido, os olhos fixos na escuridão de onde vinha a ameaça. Ela era a líder, a protetora, a chama de resistência que se recusava a apagar. Pequenas reações das testemunhas se expunham em murmúrios. Alguns se encolhiam, procurando abrigo. Outros, mais audaciosos, apertavam os punhos, um brilho de desafio em seus olhares. As mulheres mais velhas rezavam em voz baixa, suas mãos unidas em preces sussurradas. Anália, mesmo com a criança nos braços, não desviava o olhar de Isabel. Seus olhos verdes, antes tão cheios de temor, agora refletiam uma determinação silenciosa, um apoio incondicional. Os invasores chegaram, irrompendo na fazenda como uma horda de lobos famintos. Eram cerca de 20 homens, rostos cobertos por panos, armados com facões e garruchas. À frente, um sujeito corpulento e de voz áspera, que se autodenominou o executor da vontade do duque. Ele não perdeu tempo com formalidades. Esta terra é do duque Fernando. Vocês são invasores. Fora daqui ou sentirão a força da lei. Isabel deu um passo à frente. Sua voz, embora não fosse alta, ressoou com uma autoridade que pegou os invasores de surpresa. Esta terra não pertence mais ao duque. Esta terra é nossa. Conquistamos com nosso suor e nosso direito. Um silêncio momentâneo pairou no ar. Um instante de suspensão antes da virada. Os homens do duque hesitaram, talvez não esperando tamanha ousadia. O executor riu, um som seco e cruel. Direito? Que direito tem uma mulher e um bando de ex-escravos? O duque é quem... Manda aqui! E ele ordenou que vocês sejam expulsos. Ele fez um gesto com a mão e os homens começaram a avançar, empurrando os trabalhadores, derrubando algumas lamparinas. O pânico começou a se instalar, mas Isabel não recuou. Seus olhos encontraram os de Anália, um breve e intenso momento de comunicação silenciosa. Anália, compreendendo, entregou a criança a uma mulher mais velha e se colocou ao lado de Isabel. Juntas, elas eram uma muralha de coragem. Não sairemos, gritou Isabel, sua voz ganhando força. Esta é a nossa casa, esta é a nossa vida. A ação principal se desenrolou então. Não foi uma batalha de armas, mas de coragem e princípios. Isabel, com Anália ao lado, começou a falar, não para os invasores, mas para os trabalhadores, para as testemunhas silenciosas daquele ato de barbárie. Eles querem nos humilhar de novo, querem nos roubar a liberdade que conquistamos com tanto sofrimento, mas nós não vamos permitir. Ela começou a narrar a história do duque, não em tom de lamentação, mas de denúncia. Contou sobre a exploração, a crueldade, a injustiça que ele havia perpetrado por anos. Contou sobre a libertação, sobre a nova vida que estava sendo construída.
Suas palavras eram como flechas, certeiras e carregadas de verdade. Os trabalhadores, encorajados pela sua voz, começaram a se unir, a formar uma barreira humana. O executor, visivelmente irritado, tentou interrompê-la. Cale a boca, mulher. Suas mentiras não vão mudar nada. Mas Isabel não se calou. Ela apontou para as plantações, para as casas que estavam sendo erguidas, para os rostos dos trabalhadores. Vejam o que estamos construindo. Vejam a dignidade que estamos resgatando. O do que tentou nos destruir, mas nós resistimos. E continuaremos a resistir. A reação coletiva foi de choque, depois de murmúrios, e finalmente de apoio. Os trabalhadores, antes assustados, começaram a gritar em coro. Fora! Fora! As mulheres mais velhas, antes em oração, agora erguiam os punhos. A coragem de Isabel e Anália era contagiante, um farol em meio à escuridão. O executor, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou uma última cartada. Ele avançou em direção a Isabel, com o facão em punho, a intenção de amedrontá-la, de fazê-la recuar. Mas Anália, com a agilidade de quem conhecia os perigos da mata, colocou-se entre eles. Seus olhos verdes, antes tão serenos, agora brilhavam com uma fúria protetora. «Não toque nela», disse ela, sua voz baixa, mas firme, como o rosnado de um animal selvagem. O homem hesitou, surpreso pela ousadia da escrava de olhos verdes. Ele não esperava tamanha resistência, nem a união que se formava diante dele. Aquele não era um bando de escravos submissos, mas um povo que havia encontrado sua voz e sua força. A satisfação da justiça, sendo feita de modo visível, começava a se desenhar. O duque, mesmo ausente, estava perdendo sua última batalha. Os homens do executor, percebendo a virada, começaram a recuar, desorganizados, sem a convicção inicial. O executor, humilhado e sem saber o que fazer, finalmente deu a ordem de retirada. Voltem, voltem, isso não vai ficar assim. Eles se retiraram tão rapidamente quanto vieram, deixando para trás o rastro de fumaça, e o silêncio que agora era preenchido pelo alívio e pelos gritos de vitória dos libertos. Nos minutos e horas seguintes, a fazenda se encheu de um misto de euforia e exaustão. Os trabalhadores se abraçavam, choravam, riam. A ameaça havia sido afastada, ao menos por enquanto. As autoridades que haviam demorado a chegar finalmente apareceram, alertadas pelos boatos da confusão. Viram a desordem, os vestígios da invasão, mas encontraram Isabel de pé, firme, rodeada por seu povo. O estado físico de Isabel era de cansaço extremo, mas seu espírito estava inabalável. Seu rosto estava sujo de poeira e suor, mas seus olhos brilhavam com uma luz de triunfo. Ela não havia abaixado a cabeça. Ela havia lutado e vencido. Anália estava ao seu lado, seu olhar de orgulho e amor fixo em Isabel. A dignidade delas estava intacta, mais forte do que nunca. As autoridades, diante da evidência da resistência e da união dos trabalhadores, não tiveram escolha senão registrar o ocorrido e prometer uma investigação. Aquele ato de coragem de Isabel e Anália havia virado o jogo. A fazenda não seria mais invadida impunemente. A palavra do duque já não era lei. E assim, o caminho para a verdadeira liberdade começou a ser pavimentado, tijolo por tijolo, com a coragem e a determinação de duas mulheres que ousaram amar e lutar. Depois de alguns anos, a fazenda Olho d'Água floresceu. As plantações, antes assoladas pela praga, recuperaram-se com a ajuda de novos métodos e o trabalho incansável de todos. As casas, que antes eram simples moradias de escravos, foram reformadas e ampliadas, tornando-se lares aconchegantes para as famílias. A comunidade cresceu, e com ela, a esperança. Isabel e Anália viveram ali, juntas, por muitos anos. A vida delas foi um testemunho do poder do amor e da resiliência. Isabel se tornou uma líder respeitada, não só na fazenda, mas em toda a região. Sua história era contada e recontada, inspirando outros a lutar por seus direitos e por uma vida digna. Ela nunca mais precisou abaixar a cabeça. Anália, com seus olhos verdes que um dia refletiram tanto medo, agora brilhavam com a sabedoria e a força de quem havia superado as maiores adversidades. Ela continuou sendo o porto seguro de Isabel, a parceira inseparável, a força silenciosa por trás de cada vitória. Juntas, elas construíram um legado de amor, respeito e justiça. A fazenda Olho d'Água se tornou um símbolo de liberdade, um refúgio para aqueles que buscavam uma nova chance. Crianças nasceram ali. Cresceram ouvindo as histórias de Isabel e Anália, aprendendo que a dignidade não se negocia e que o amor pode mover montanhas. A memória do Duque. Fernando, por outro lado, foi se apagando ou sendo lembrada apenas como um exemplo do que não se deve ser. Seu poder se esvaiu e ele terminou seus dias na prisão, um homem amargurado e esquecido, sem o respeito de ninguém. A justiça, ainda que tardia, havia chegado para ele também. O Duque flagra a filha com a escrava de olhos verdes.
Ela escolhe o amor proibido. A noite na fazenda. Olho d'Água era escura, sem lua, e o silêncio pesado da madrugada foi quebrado pelos sons distantes de cascos e vozes rudes. Isabel sentiu o ar denso e pesado, prenúncio de uma tempestade que não viria do céu. A notícia se espalhou como um arrepio. Homens a cavalo, enviados pelo Duque Fernando, se aproximavam, suas tochas lançando sombras dançantes e ameaçadoras sobre as árvores. A atmosfera estava carregada de medo, um pavor antigo que parecia querer sufocar qualquer centelha de esperança. No terreiro, os libertos se amontoavam, seus rostos iluminados pela luz trêmula das lamparinas, seus olhos fixos em Isabel. Ela estava lá, de pé, ao lado de Anália, que segurava uma criança adormecida em seus braços. A postura de Isabel era diferente agora. Não havia mais a hesitação do passado, a dúvida que a corroía. Seus ombros estavam retos, o queixo erguido, os olhos fixos na escuridão de onde vinha a ameaça. Ela era a líder, a protetora, a chama de resistência que se recusava a apagar. Pequenas reações das testemunhas se espuiam em murmúrios. Alguns se encolhiam procurando abrigo. Outros, mais audaciosos, apertavam os punhos, um brilho de desafio em seus olhares. As mulheres mais velhas rezavam em voz baixa, suas mãos unidas em preces sussurradas. Anália, mesmo com a criança nos braços, não desviava o olhar de Isabel. Seus olhos verdes, antes tão cheios de temor, agora refletiam uma determinação silenciosa, um apoio incondicional. Juntas, elas eram uma força. Os invasores chegaram, irrompendo na fazenda como uma horda de lobos famintos. Eram cerca de 20 homens, rostos cobertos por panos, armados com facões e garruchas. À frente, um sujeito corpulento e de voz áspera que se autodenominou o executor da vontade do Duque. Ele não perdeu tempo com formalidades. Esta terra é do Duque Fernando. Vocês são invasores. Fora daqui, ou sentirão a força da lei. Isabel deu um passo à frente. Sua voz, embora não fosse alta, ressoou com uma autoridade que pegou os invasores de surpresa. Esta terra não pertence mais ao Duque. Esta terra é nossa. Conquistamos com nosso suor e nosso direito. Silêncio momentâneo pairou no ar. Um instante de suspensão antes da virada. Os homens do Duque hesitaram, talvez não esperando tamanha ousadia. O executor riu, um som seco e cruel. Direito? Que direito tem uma mulher e um bando de ex-escravos? O Duque é quem manda aqui. E ele ordenou que vocês sejam expulsos. Ele fez um gesto com a mão e os homens começaram a avançar, empurrando os trabalhadores, derrubando algumas lamparinas. O pânico começou a se instalar, mas Isabel não recuou. Seus olhos encontraram os de Anália, um breve e intenso momento de comunicação silenciosa. Anália, compreendendo, entregou a criança a uma mulher mais velha e se colocou ao lado de Isabel. Juntas, elas eram uma muralha de coragem. Não sairemos, gritou Isabel, sua voz ganhando força. Esta é a nossa casa, esta é a nossa vida. A ação principal se desenrolou então. Não foi uma batalha de armas, mas de coragem e princípios. Isabel, com Anália ao lado, começou a falar, não para os invasores, mas para os trabalhadores, para as testemunhas silenciosas daquele ato de barbárie. Eles querem nos humilhar de novo, querem nos roubar a liberdade que conquistamos com tanto sofrimento. Mas nós não vamos permitir. Ela começou a narrar a história do Duque. Não em tom de lamentação, mas de denúncia. Contou sobre a exploração, a crueldade, a injustiça que ele havia perpetrado por anos. Contou sobre a libertação, sobre a nova vida que estava sendo construída. Suas palavras eram como flechas, certeiras e carregadas de verdade. Os trabalhadores, encorajados pela sua voz, começaram a se unir, a formar uma barreira humana. O executor, visivelmente irritado, tentou interrompê-la. Cale a boca, mulher. Suas mentiras não vão mudar nada. Mas Isabel não se calou. Ela apontou para as plantações, para as casas que estavam sendo erguidas, para os rostos dos trabalhadores. Vejam o que estamos construindo. Vejam a dignidade que estamos resgatando. O Duque tentou nos destruir, mas nós resistimos e continuaremos a resistir. A reação coletiva foi de choque, depois de murmúrios. E, finalmente, de apoio. Os trabalhadores, antes assustados, começaram a gritar em coro: "Fora! Fora!" As mulheres mais velhas, antes em oração, agora erguiam os punhos. A coragem de Isabel e Anália era contagiosa, um farol em meio à escuridão. O executor, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou uma última cartada. Ele avançou em direção a Isabel com o facão em punho, a intenção de amedrontá-la, de fazê-la recuar. Mas Anália, com a agilidade de quem conhecia os perigos da mata, colocou-se entre eles. Seus olhos verdes, antes tão serenos, agora brilhavam com uma fúria protetora. "Não toque nela", disse ela.
sua voz baixa, mas firme, como o rosnado de um animal selvagem. O homem hesitou, surpreso pela ousadia da escrava de olhos verdes. Ele não esperava tamanha resistência, nem a união que se formava diante dele. Aquele não era um bando de escravos submissos, mas um povo que havia encontrado sua voz e sua força. A satisfação da justiça sendo feita de modo visível começava a se desenhar. O duque, mesmo ausente, estava perdendo sua última batalha. Os homens do executor, percebendo a virada, começaram a recuar, desorganizados, sem a convicção inicial. O executor, humilhado e sem saber o que fazer, finalmente deu a ordem de retirada. Voltem, voltem, isso não vai ficar assim. Eles se retiraram tão rapidamente quanto vieram, deixando para trás o rastro de fumaça e o silêncio que agora era preenchido pelo alívio e pelos gritos de vitória dos libertos. Nos minutos e horas seguintes, a fazenda se encheu de um misto de euforia e exaustão. Os trabalhadores se abraçavam, choravam, riam. A ameaça havia sido afastada, ao menos por enquanto. As autoridades, que haviam demorado a chegar, finalmente apareceram, alertadas pelos boatos da confusão. Viram a desordem e os vestígios da invasão, mas encontraram Isabel de pé, firme, rodeada por seu povo. O estado físico de Isabel era de cansaço extremo, mas seu espírito estava inabalável. Seu rosto estava sujo de poeira e suor, mas seus olhos brilhavam com uma luz de triunfo. Ela não havia abaixado a cabeça. Ela havia lutado e vencido. Anália estava ao seu lado, seu olhar de orgulho e amor fixo em Isabel. A dignidade delas estava intacta, mais forte do que nunca. As autoridades, diante da evidência da resistência e da união dos trabalhadores, não tiveram escolha senão registrar o ocorrido e prometer uma investigação. Aquele ato de coragem de Isabel e Anália havia virado o jogo. A fazenda não seria mais invadida impunemente. A palavra do duque já não era lei. E assim, o caminho para a verdadeira liberdade começou a ser pavimentado, tijolo por tijolo, com a coragem e a determinação de duas mulheres que ousaram amar e lutar. Depois de alguns anos, a fazenda Olho d'Água floresceu. As plantações, antes assoladas pela praga, recuperaram-se com a ajuda de novos métodos e o trabalho incansável de todos. As casas, que antes eram simples moradias de escravos, foram reformadas e ampliadas, tornando-se lares aconchegantes para as famílias. A comunidade cresceu, e com ela, a esperança. Isabel e Anália viveram ali, juntas, por muitos anos. A vida delas foi um testemunho do poder do amor e da resiliência. Isabel se tornou uma líder respeitada, não só na fazenda, mas em toda a região. Sua história era contada e recontada, inspirando outros a lutar por seus direitos e por uma vida digna. Ela nunca mais precisou abaixar a cabeça. Anália, com seus olhos verdes, que um dia refletiram tanto medo, agora brilhavam com a sabedoria e a força de quem havia superado as maiores adversidades. Ela continuou sendo o porto seguro de Isabel, a parceira inseparável, a força silenciosa por trás de cada vitória. Juntas, elas construíram um legado de amor, respeito e justiça. A fazenda. Olho d'Água se tornou um símbolo de liberdade, um refúgio para aqueles que buscavam uma nova chance. Crianças nasceram ali, cresceram ouvindo as histórias de Isabel e Anália, aprendendo que a dignidade não se negocia e que o amor pode mover montanhas. A memória do Duque Fernando, por outro lado, foi se apagando ou sendo lembrada apenas como um exemplo do que não se deve ser. Seu poder se esvaiu e ele terminou seus dias na prisão, um homem amargurado e esquecido, sem o respeito de ninguém. A justiça, ainda que tardia, havia chegado para ele também. Os filhos e netos do duque, envergonhados pela herança de crueldade, tentaram se desvincular de seu nome, buscando reconstruir suas vidas longe da sombra de sua infâmia. A propriedade do duque foi confiscada para pagar as dívidas e compensar, em parte, os anos de exploração. A fazenda Olho d'Água, agora legalmente reconhecida como uma comunidade livre, prosperou, atraindo novos moradores em busca de um futuro melhor. O impacto da história de Isabel e Anália reverberou por gerações. A coragem delas se tornou uma lenda local, contada ao redor das fogueiras, sussurrada em noites de luar. Era uma história sobre a força do espírito humano, sobre a capacidade de se levantar mesmo após as maiores quedas. As mulheres da região, em particular, encontraram na história delas um espelho de sua própria resiliência e um incentivo para nunca se calarem diante da injustiça. Você, que me ouve agora, talvez já tenha testemunhado histórias parecidas, de pessoas que lutaram contra sistemas opressores, contra a crueldade de quem detém o poder. Essas histórias, muitas vezes silenciadas, são o tecido que forma a nossa própria história. Elas nos lembram que a dignidade não tem preço e que a justiça, de uma forma ou de outra, sempre encontra seu caminho. Essa história não foi única.
Milhares de Isabéis e Análias, em diferentes tempos e lugares, enfrentaram e enfrentam abusos, humilhações e a normalização do sofrimento. O sistema de poder e exploração que o Duque representava não era um caso isolado, mas um padrão que se repetia em muitas fazendas e vilas por décadas a fio. Por volta dos anos 1930 a 1990, cerca de milhões de pessoas em todo o Brasil foram vítimas de um sistema que as via como meros instrumentos, sem voz, sem direitos, sem humanidade. As consequências desse período ainda se manifestam hoje, em traumas que passam de geração em geração, na pobreza estrutural, no medo de falar, na desconfiança das instituições e em uma cultura de silêncio que ainda precisa ser quebrada. Essa história específica ainda importa hoje porque nos ensina lições valiosas, ensina que a justiça pode ser conquistada, que a dignidade é um valor inegociável, que a memória é uma arma poderosa contra o esquecimento e que a coragem de poucos pode inspirar muitos. O legado de Isabel e Anália é a prova de que o amor, em suas mais diversas formas, é a maior força de todas. Enquanto alguém contar essa história, ela não será esquecida. E para que mais histórias como essa sejam lembradas e inspirem, eu peço que você deixe o seu like, em nome da memória de Isabel e Anália, e de todas as pessoas que lutaram por um mundo mais justo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que gosta de histórias fortes e que valoriza a justiça. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas. Sua participação ajuda a manter vivas essas memórias. Eu gostaria de saber de onde você está assistindo e se já presenciou alguma injustiça que o marcou profundamente. Conte-nos nos comentários qual memória de família você guarda com carinho que fala sobre superação e o que você faria no lugar de Isabel e Anália. Agradeço imensamente por sua companhia e por permitir que essas vozes do passado ressoem no presente, iluminando nosso caminho para um futuro mais justo e humano.